Meu nome é Renan Silva, esse é um vídeo parte da disciplina Cidades e Políticas, ofertada dentro do Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas do Espaço Habitado da Universidade Federal de Alagoas. O tema que eu tratarei aqui nesse vídeo é a Política Nacional de Mobilidade, o Plano Diretor de Mobilidade de Maceió, que na verdade é um plano metropolitano, e o Plano Diretor de Maceió. A Política Nacional de Mobilidade é uma lei sancionada em 2012, que se define como um instrumento da política de desenvolvimento urbano tratada na Constituição Federal. Ela apresenta a força de lei federal a alguns instrumentos, algumas diretrizes, a formas de ver a cidade. Ela apresenta segurança jurídica para os gestores tomarem algumas decisões de transformação dos rumos de desenvolvimento de suas cidades. E ela também é uma importante ferramenta de contestação social para que as pessoas possam lutar pelo direito à cidade, pelo direito de se deslocarem de forma mais eficiente, mais justa, mais sustentável, mais cômoda e com tarifas mais acessíveis. A política nacional ela obriga os municípios que são obrigados a desenvolverem planos diretores a desenvolverem também os seus planos de mobilidade urbana. Isso gera um universo de mais de 1.060 cidades no Brasil, que adotando, criando esse plano de mobilidade urbana, elas também criam uma forma de planejar o desenvolvimento de suas cidades e promover transformações que agreguem, que melhorem a qualidade de vida de seus cidadãos. A obrigatoriedade de desenvolver planos de mobilidade urbana estabelecida na Política Nacional de Mobilidade seria até 2015. No entanto, uma lei de 2016 prorrogou esse prazo até 2018, abril de 2018, que é daqui a poucos meses. E ainda assim, mesmo com essa prorrogação, a tendência é que a esmagadora maior parte desse universo de 1.060 cidades não atenda essa obrigatoriedade. Até onde eu saiba, o município de Maceió ele ainda vai licitar o desenvolvimento desse plano. Já tem uma pesquisa que foi desenvolvida em 2014, a pesquisa Origem e Destino, que tem o objetivo de conhecer a dinâmica de deslocamento das pessoas pela cidade e em sua região metropolitana. No entanto, o desenvolvimento do plano propriamente dito, até onde eu saiba, ele ainda será licitado e provavelmente, possivelmente, esse prazo de até abril de 2018 não será atendido também. Isso gera algumas consequências a essas cidades, dentre elas o impedimento de receber recursos federais para investimentos em mobilidade até que o plano de mobilidade urbana seja concretizado e sancionado. Agora eu vou apresentar a vocês alguns elementos que estão contidos na Política Nacional de Mobilidade. Ela traz, por exemplo, algumas ferramentas para a regulação econômica dos serviços de transporte coletivo, relacionados ao controle, à modicidade e transparência da tarifa, a integração entre cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira com outros países. Ela traz também elementos relacionados a esse tema. Ela traz ferramentas para promover a restrição ao uso do transporte individual motorizado, como a regulação, a normatização das conhecidas zonas azuis, em que o estacionamento em via pública é cobrado pela municipalidade, a ênfase e a priorização do transporte coletivo sobre o individual e do não motorizado sobre o motorizado, a necessidade de participação social nos processos de gestão e planejamento do sistema. Ela reafirma o que o Estatuto da Cidade já traz. Um incentivo à sustentabilidade nos transportes, como a utilização de combustíveis renováveis. A legibilidade do sistema relacionada a pontos de embarque, desembarque, itinerários, tarifas dos serviços e modos de interação com outros modais. E os direitos do usuário. A Política Nacional traz que o usuário tem direito a um serviço adequado. E daí eu fui pesquisar o que viria a ser o serviço adequado, e seria isso aí: é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. É excelente que tenhamos isso em legislação, porém, lendo o que viria a ser um serviço adequado, fica muito claro que nós estamos ainda muito distantes
de ter essa realidade percebida pelas pessoas ao se deslocarem pelas cidades. E daí algumas lacunas que eu identifiquei na política nacional são referentes a cidades históricas, né, como os gestores de cidades históricas podem compatibilizar a necessidade de melhorar a mobilidade com a preservação do patrimônio, e também uma lacuna relacionada a fontes permanentes de recursos para investimento, já que a lei não trata isso. Após as jornadas de junho de 2013, o governo federal anunciou um pacote de investimentos na ordem de 50 bilhões de reais para a mobilidade no Brasil. No ano seguinte, a então presidente Dilma Rousseff aprovou 400 milhões de reais para serem investidos em Maceió, em obras relacionadas a um corredor de ônibus na Menino Marcelo, que seria um BRT, a faixa preferencial para Juca Sampaio, Muniz Falcão e Cachoeira do Mirim, Benedito Bentes. Além disso, projetos relacionados a planos inclinados, os conhecidos funiculares, que possibilitam a ligação de áreas em desnível. Porém, nenhum desses projetos foi iniciado até então. Nos últimos anos, nós tivemos alguns avanços no que diz respeito ao tema da mobilidade em Maceió. A criação das faixas de ônibus para Comendador Leão Dona Constança, a da Fernandes Lima do Vó de Góes Monteiro também, a expansão do VLT até o Jaraguá, a implantação do controle de velocidade foram os mais importantes. Apesar desses avanços, os maiores volumes de recursos que temos visto serem empregados na cidade ou previstos de serem empregados são para a construção de viadutos. Um deles em Jacarecica, que eu não achei o custo específico relacionado a ele, mas está dentro de um valor de 33 milhões de reais, referente ao trecho licitado, que inclui construção de pontes, por exemplo, e que foi alvo da Controladoria Geral da União, que detectou irregularidades na ordem de 4 milhões de reais. Um segundo viaduto seria no Bom Parto, que tem quase 7 milhões de reais previstos no PPA, no Plano Plurianual que entrará em vigor em Maceió, e que já tinha 27 milhões de reais previstos no PPA anterior, recurso esse que não foi empregado. O terceiro viaduto está localizado na área da antiga Polícia Rodoviária Federal. Ele custará à sociedade alagoana algo em torno de 78 milhões de reais. Para se ter uma ideia do volume desse recurso, o Hospital Metropolitano de Maceió, que está sendo construído próximo a esse viaduto, custará algo em torno de 65 milhões de reais. Ou seja, com o valor gasto nesse viaduto, poderíamos construir mais um hospital na cidade e ainda sobrariam 10 milhões de reais. Com 78 milhões de reais, nós poderíamos revolucionar a mobilidade local, com um significativo investimento em transporte público. É importante entendermos que investir em transporte público não beneficia somente aos usuários desse modo de transporte, beneficia todos que circulam pela cidade. As pessoas que usam carro em Maceió deveriam ser os primeiros a reivindicar melhorias no sistema de transporte público e não motorizado. Afinal, quanto mais gente andar de ônibus, de bicicleta ou a pé, mais espaço sobrará para quem usa carro. Pensem quando há greve dos rodoviários e os ônibus param de circular em Maceió. O trânsito aumenta muito, certo? Por quê? Todo mundo que tem carro, mas não usa no dia a dia, sai de casa com ele, o que trava ainda mais o trânsito. Cada cidadão dentro de um ônibus, em cima de uma bicicleta ou caminhando, representa um carro a menos nas ruas. Dinheiro empregado em transporte público e não motorizado é investimento. Dinheiro empregado em viaduto é gasto, porque ele melhora sensivelmente o trânsito, mas convida mais pessoas a usarem o carro, o que em médio e longo prazos aumenta o volume de veículos nas ruas, o que gera demanda de mais vias e viadutos, formando um ciclo vicioso interminável. Os Estados Unidos entraram nesse ciclo há muitas décadas. O resultado são infraestruturas como essa, e ainda assim muitos engarrafamentos. A pátria do automóvel já entendeu esse dilema e está mudando sua forma de enxergar o desenvolvimento de suas cidades. Portland, por exemplo, é uma grande referência em mudança de paradigmas, investindo esforços na construção de uma cidade mais humana, mais respeitosa às necessidades das pessoas, e não na ampliação desenfreada da infraestrutura rodoviária. Esse viaduto ainda tem outras problemáticas relacionadas. Além do custo muito alto para uma infraestrutura que não
não entrega uma melhoria correspondente a esse volume de recursos, a gente tem uma grande perda de vegetação, né? Essa daqui é a área de influência desse viaduto, toda essa marcação vermelha. E como se sabe, esse canteiro central aqui da Fernandes Lima do Vale de Góes Monteiro, ele é todo arborizado. Então a gente tem uma perda de árvores aqui bem significativa para dar lugar a essa obra, né? Aqui a gente pode ver uma imagem de antes e aqui a imagem de como está atualmente esse trecho. Dá para perceber aqui nessa região central que houve uma perda de vegetação significativa. Todas essas árvores foram derrubadas, a própria estrutura, né, da Polícia Rodoviária Federal foi demolida e todas essas árvores aqui também foram cortadas. Essas outras imagens mostram algumas árvores já cortadas e a marcação de outras árvores que também serão derrubadas. Essas marcações vão até próxima à entrada do distrito industrial. Então é uma área bem significativa de corte de árvores. Então a gente tem um projeto ou um pré-projeto de implantação de um VLT nesse corredor e não há muitas informações a respeito de como esse projeto, como essa ideia de implantação de um VLT, ela vai dialogar com a construção desse viaduto, já que nas imagens divulgadas não aparece nenhuma estação de transbordo, nem mesmo uma área para o VLT passar. Esse corredor de transporte ele também demanda há bastante tempo a implantação de uma infraestrutura cicloviária, já que o ciclista hoje fica muito vulnerável ao dividir o espaço com os ônibus. E aqui a gente tem um canteiro central com toda a capacidade de receber essa infraestrutura cicloviária de forma bem tranquila e com um volume de recurso significativamente baixo em comparação com esse valor que está sendo investido na construção do viaduto. A necessidade de implantação de infraestrutura cicloviária é enfatizada pelo grande volume de viagens feitas diariamente em Maceió com esse tipo de transporte, né? O transporte não motorizado, transporte a pé ou com bicicleta. Vejam aqui, mais de 600 mil viagens feitas diariamente com os transportes não motorizados, enquanto mais de 530 mil viagens são feitas com carro, moto, né, os transportes individuais motorizados, e 386 mil com o transporte coletivo. Então, o transporte não motorizado ele tem uma relevância muito significativa e precisa ser visto com melhores olhos. Daí a gente tem aqui uma sequência de imagens que mostra que transformações significativas na cidade não precisam necessariamente de um grande volume de recursos sendo empregados. Com um pouco de criatividade, utilizando os instrumentos da gestão urbana colocados no Estatuto da Cidade, na Política Nacional de Mobilidade Urbana, é possível aumentar a qualidade dos espaços da cidade de forma significativa. Veja isso daqui, é uma imagem de um estudo feito pelo escritório NeoUrbix para um Master Plan de Desenvolvimento Urbano da região de Cruz das Almas. Com uma pequena desapropriação aqui, você consegue aumentar a calçada, implantar infraestrutura cicloviária, né? Numa segunda fase você teria a ocupação dos lotes com fachada ativa, levando mais pessoas a caminharem pela cidade, tornando a cidade mais repleta de vida, mais habitada, mais frequentada, diminuindo a insegurança, né, diminuindo até episódios de violência. E a gente tem aqui o transporte coletivo tendo um espaço mais adequado para circular, com paradas de ônibus no canteiro central, faixas de estacionamento, né, para movimentar o comércio, contribuir também para a movimentação do comércio. Então você tem nessa sequência de imagens algumas formas de melhorar o espaço urbano, melhorar o espaço que as pessoas vivem com recursos não tão volumosos. Para finalizar esse vídeo, eu estabeleço uma conexão entre a política de mobilidade e a política de desenvolvimento urbano geral, já que não é possível pensarmos em uma cidade onde as pessoas consigam se deslocar de forma mais eficiente sem pensar em uma visão de cidade que seja mais compacta, mais sustentável, mais inteligente, mais aberta às pessoas, que atenda melhor às necessidades reais das pessoas que vivem no seu espaço.
né? Então, o Plano Diretor de Maceió, que é um instrumento que organiza, que estrutura, que define a política de desenvolvimento da cidade, ele foi sancionado em 2005 e teria, de acordo com a normatização do Estatuto da Cidade, até 2015 para ser revisado. Justamente no final de 2015, a Prefeitura iniciou o processo de revisão e não conseguiu atender a esse prazo, visto que começou o processo há poucos meses do encerramento do prazo legal de 10 anos. Então hoje nós estamos em 2017, quase em 2018, e ainda não temos um plano diretor revisado adequado à dinâmica da cidade, que mudou de 2005 até hoje. Então, nesse período, no início do processo de revisão, foi definido um conselho da revisão do plano diretor, formado por pessoas de várias áreas de trabalho e do conhecimento, e esse conselho está há vários meses sem se reunir, com exceção de uma reunião que aconteceu em setembro desse ano. O conselho passou muitos meses sem se reunir, e nesse meio tempo o site da Prefeitura de Maceió publicou essa matéria, dizendo que o prefeito em pessoa estava discutindo o plano diretor com o setor imobiliário, enquanto o conselho entendia que o processo estava paralisado em decorrência de uma reestruturação administrativa da Prefeitura. É importante destacar que o setor imobiliário cumpre uma função super importante nas cidades, mas isso não pode lhe atribuir, em hipótese alguma, quaisquer privilégios no processo de gestão democrática da cidade. Nós temos visto também algumas matérias sendo veiculadas pelos meios de comunicação oficiais da Prefeitura, que está havendo um processo de fomento ao desenvolvimento do bairro de Jaraguá, incluindo mudança no zoneamento e em parâmetros construtivos, para fomentar a atratividade de empresas e pessoas para o bairro. O que, em princípio, é uma coisa positiva, visto que o bairro de Jaraguá tem uma importância histórica significativa, ele tem infraestrutura, ele é muito bem localizado, é um bairro que precisa de fato ser mais dinamizado, precisa atrair pessoas, empresas, precisa se desenvolver. No entanto, essa mudança de legislação, essa mudança de parâmetros, ela não pode acontecer fora do processo de discussão democrático, fora do processo de revisão do plano diretor, fora de um cenário em que as pessoas possam participar, opinar e se sentirem parte do processo de construção social coletiva. Termino esse vídeo com uma mensagem do arquiteto mexicano Pedro Ramírez Vázquez, que diz: enquanto os arquitetos não fizerem política, os políticos continuarão a fazer arquitetura. Eu estenderia essa mensagem para além do universo dos arquitetos e urbanistas, geógrafos, sociólogos, engenheiros, economistas, assistentes sociais, advogados e mais uma diversidade de formações profissionais que precisam participar ativamente das discussões acerca do desenvolvimento da cidade em que vivem. Estenderia a mensagem também a todos os cidadãos que não tiveram uma formação técnica relacionada à produção espacial, mas que sentem na pele os problemas presentes nas cidades e desejam transformações concretas. É preciso que toda a sociedade busque conhecimento para exigir seus direitos de forma embasada, sem dar lugar a achismos, ao senso comum, aquilo que sempre foi feito e parece ser o certo, mesmo sem ser. É preciso que a sociedade seja atuante, contribuindo para a disseminação de informações, cobrança de ações e direcionamentos que atendam às necessidades das pessoas e construam cidades melhores para todos.